Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Essa é uma frase que a gente ouve muito dizer. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória. Irmãos, vamos meditar em algo aqui agora. Eu te convido a refletir, a meditar comigo agora aqui nessa mensagem. É comum a gente ouvir dizer que Deus ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E é verdade, Deus é aquele que nos capacita, a nossa capacidade vem dEle. Mas agora deixa eu te dar um exemplo aqui. Imagina uma grande empresa que precisa de funcionários, mas para exercer a função dentro daquela empresa você tem que ter uma capacitação, você tem que ter um curso X, você tem que ter uma capacitação em certa área, e aquela empresa ela chama todos que quiserem participar daquele cargo, só que aquela empresa vai dizer assim: olha, você não precisa ter o curso, você não precisa ter a capacitação, você vem que nós te daremos o curso. Nós lhe daremos o curso, nós faremos a capacitação e quando estiver tudo pronto, aí você exercerá o cargo. Agora pense aqui comigo. Todos iam vir correndo para aquela empresa, mas agora, se naquele processo de capacitação a pessoa não conseguisse esperar o tempo certo, ou ela desanimasse, ela achasse muito difícil e ela falasse: não quero. Aquela pessoa que desistiu do processo de capacitação, ela iria exercer o cargo daquela empresa, mesmo que a empresa tivesse falado que todos podiam participar, que não precisava ter capacitação para participar, mas que antes de exercer o cargo seriam capacitados. Assim é Deus, meus irmãos. Deus ele convida a todos, mas Deus não irá colocar no cargo, na obra. Não estou falando de cargo aqui de igreja não, irmãos, para os irmãos já entenderem e não pensar que eu estou falando de cargo de igreja. O cargo que eu estou usando aqui é a expressão para exercer uma função no reino. Todas as vezes que Deus escolheu alguém dentro da Bíblia, Ele escolheu pessoas incapacitadas, mas Ele capacitou essas pessoas para que elas viessem exercer o seu ministério. Lembra de Davi? Davi não tinha capacidade para ser rei, mas Deus o escolheu e o capacitou. Os irmãos lembram como foi o processo de capacitação de Davi? Davi ele foi capacitado, irmãos, ele passou anos e anos sendo perseguido. Moisés ele estava no Egito e ele teve que sair fugido do Egito. Ele passou 40 anos apacentando ovelhas, aprendendo a cuidar, a zelar de um rebanho, para que depois ele fosse trazido depois de 40 anos de volta para o Egito, para ser aquele que seria responsável a cuidar do povo no meio do deserto. E assim, vários exemplos nós podemos ver dentro da Bíblia, de homens sem capacidade, sem talvez conhecimento, mas que Deus chamou, que Deus deu a eles a oportunidade, mas que tiveram que passar pelo processo de capacitação. Nós temos que estar disposto, nós precisamos estar dispostos a passar pelo processo de capacitação. Não precisamos ser capacitados, mas Deus irá nos capacitar. E essa capacitação é um processo, e nós precisamos nos dedicar, nos empenhar nesse processo de capacitação. Deus vai capacitar o seu escolhido, mas será que nós estamos dispostos a viver o processo de capacitação? Deus ele está te chamando hoje, Ele conta com você. E talvez você está dizendo: não tenho condição. Ele está dizendo: eu irei te capacitar. Você só precisa estar disposto a deixar eu te ensinar, te revelar, te mostrar. Haverá um processo. E se você estiver disposto a passar esse processo, ao final dele, você estará capacitado para aquilo que eu tenho.
Mas se a gente, irmãos, resolver desistir no meio do processo de capacitação, nós não iremos viver. O escolhido, ele passará por um processo de capacitação. Todo escolhido de Deus será capacitado por Deus. E dentro desse processo de capacitação haverá muitas provas, desafios. Haverá momentos que o Senhor irá nos provar. Irá momentos que o Senhor irá exigir algo de nós. Tudo isso faz parte do processo de capacitação. E Deus, irmãos, Ele é especialista em capacitar os seus escolhidos. Mas Ele exige que os seus escolhidos estejam dispostos a passar o processo de capacitação. Deus, irmãos, não colocou Davi no trono sem antes ele ter sido capacitado. Então a gente precisa analisar essas coisas, irmãos. Deus, ele capacita o homem sim, mas o processo de capacitação nem sempre é fácil. Muitos não suportam o processo de capacitação de Deus. Muitos desistem, muitos voltam, muitos abandonam. E por isso não irão viver o propósito que Deus tem para eles. Esteja disposto, eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando hoje. Permaneça firme, fica firme, faz parte do processo. Deus está te capacitando. Você precisa resistir, você precisa suportar. Deus está capacitando você para algo grandioso, que talvez hoje você diz, eu não tenho condição de viver, mas é exatamente por isso que você está passando esse processo, porque ao final dele, se você suportar, perseverar, você terá a capacidade, você terá, glória a Deus, aleluia, condição de viver aquilo que hoje você está dizendo que não tem capacidade. Você só precisa deixar o Senhor te capacitar. Amém, meus irmãos? Medite nessa palavra. Receba essa mensagem. Tenha uma ótima noite. Na gloriosa paz do Senhor Jesus.